Queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um programa Ligue 0800. Estou aqui com os pastores Alexandro, Paulo, Luiz Carlos e o pastor João da Mata. Nós vamos contar mais algumas experiências do 0800, justamente para saber a seriedade que a Igreja Cristã Maranata tem dado a esse atendimento e a importância desse atendimento para as pessoas que hoje procuram socorro e querem uma atenção e querem a solução. Então tem pastores que 24 horas estão à disposição para atender, dar um conselho, uma palavra de Deus para a pessoa, para que tenha uma solução daquilo que a pessoa necessita, aquilo que a pessoa procura. Pastor João da Mata, vamos começar com o pastor. A todos a paz do Senhor, os que nos assistem, os que estão aqui conosco. O 0800 também tem sido uma válvula de escape para pessoas que abandonaram a fé, hoje têm vergonha de ir numa igreja e às vezes, como me confessou esses dias uma jovem, ela se sente envergonhada de olhar para um pastor e falar o que ela fez, dado o que ela já tinha recebido antes, né? Essa jovem, ela tinha atividade na igreja, participava de diversos trabalhos na igreja, mas ela foi dissuadida a continuar fazendo isso e ofereceram para ela outras coisas e tal, e ela disse que sozinha na família acabou cedendo e começou a frequentar outros lugares e foi esfriando, foi perdendo a comunhão, foi perdendo a fé também, e já mudou de lugar, e até que ela orou ao Senhor, e o Senhor mandou que ela voltasse, e ela falou que não voltaria porque ela tinha vergonha das pessoas. Aí ela lembrou do 0800, porque na igreja ela sabia. O 0800 chegou até ela. Ela sabia que tinha o 0800, mas o 0800, quem está lá não me conhece, eu não conheço, ele está vivendo, eu vou ligar, eu posso abrir. Foi isso que ela fez e eu tive a felicidade de atendê-la, né? E ouvi a história dela e eu falei, minha filha, o Senhor realmente mandou você ligar para cá para eu orar para você ser liberta e voltar a frequentar a igreja. E aí nisso teve, logo a seguir, teve uma evangelização dessa que nós fazemos, assim, em volta da igreja. Ela soube que vai ter muita gente, eu vou lá. Ninguém vai me ver. Aí ela foi pro culto, tinha pessoa de gente, eu não conheço ninguém, hoje eu estou bem. Sentou lá, o primeiro dom que saiu lá, identificou ela até a roupa que ela estava vestindo. E falou assim, ela está lá assim, minha filha, eu sei da sua vergonha, mas eu te trouxe aqui para te mostrar que eu estou presente na sua vida e eu tenho ouvido a sua oração. Daqui você não sairá mais. Foi uma experiência maravilhosa dessa moça, né? Dessa jovem, né? Assim, permite, pastor João da Mata, ver como o Senhor, né, não quis expor dela. Não quis. Fica um exemplo dessa jovem irmã que não precisa ter vergonha de voltar, porque o Senhor não vai expô-la. A igreja não vai expor a vida dela, né? O que o Senhor quer é restaurar e resgatar a sua vida. Pastor Alexandro, faz favor, né? Traz a sua experiência para nós. Pastor, temos tido bastante chamadas na madrugada, pessoas que muitas vezes elas estão ali no ambiente, às vezes enfermas, às vezes sozinhas, e procuram na internet alguém para poder conversar. E
até conversávamos aqui agora há pouco que aumentou bastante a demanda de chamadas no 0800, exatamente devido a esta divulgação. E nós sempre que atendemos a pessoa, nós fazemos... E permite aqui, pois pastor Alessandro, é porque agora vem mais ainda que é um atendimento muito confiável, sim, né? É real. Sim. E o que ocorre? Quando essas pessoas elas têm esse primeiro contato conosco, né, quando tem a oportunidade de atendê-las, às vezes ali na madrugada, eu pergunto se já conhecem o Senhor, se já fazem parte de alguma denominação, se já tiveram alguma experiência com a palavra. Alguns sim, outros não. A esses que já tiveram experiência, assim, como o pastor João acabou de falar, nós perguntamos, mas o que te levou a estar enfraquecido? O que te impede de voltar? Ah, eu não sei, eu estou desanimado. E eu sempre digo o seguinte, assim, olha, mas Deus continua falando com você, porque o Espírito Santo te moveu a ligar para cá, ainda há temor no seu coração. Aleluia. Se não houvesse, você não estaria buscando oração, você não estaria buscando um auxílio espiritual. E ali já cria uma abertura, a pessoa ela fica mais sensível a ouvir, né, a nossa oração, a nossa ajuda, o nosso conselho. Mas o que tem chamado muita atenção são aquelas pessoas que fazem o primeiro contato, pastor. Porque elas encontram o número, elas não participam de nenhum grupo evangélico, e quando elas buscam essa oração, aí eu faço a pergunta assim, você conhece a nossa igreja? Ah, não. Alguns de regiões que de fato não há igrejas nossas. Eu falo assim, mas você sabia que nós temos culto todos os dias? Ela, onde? Eu falo assim, você vai encontrar no YouTube. Mas não sabia não. Eu falei, pois é. Aí eu falei, se você digitar ICM, você vai encontrar os nossos cultos ali. Mas como é que eu faço para assistir? Eu falei, qualquer hora. A internet ele fica gravado, os cultos são diariamente às 20 horas, mas você pode assistir qualquer horário. É mesmo, se é. Assim, e às vezes, nesses períodos que as pessoas elas entram em contato conosco, que elas estão ali falando que estão sozinhas, eu faço um convite assim, olha, eu vou terminar de orar por você, entra lá, assiste o culto, você vai ouvir uma palavra, você vai ouvir dons espirituais, você vai cantar louvores, eu tenho certeza que você vai, essa preocupação vai sair, porque Deus vai operar na sua vida. E aí eu faço um convite, eu falo assim, olha, já que você conheceu hoje, está aqui conosco, nós temos uma plataforma, se inscreve nela, porque você vai receber todas as informações. Já que você não sabe onde está o culto, quando você se inscrever lá, você vai receber o link do culto. Você vai saber que tem seminário, você vai saber que tem louvores. E isso, pastor, assim, eu acredito que tem sido um diferencial, porque cada dia mais pessoas, elas têm procurado o 0800 e Deus tem nos dado a oportunidade de incentivá-las a buscar ainda mais o Senhor. Né? Não só pela nossa palavra, mas pelo ensino doutrinário que é ofertado diariamente, né, pelos canais da nossa igreja, né? E assim, pastor Alessandro, aquilo que já falamos anteriormente, né, o 0800 é um canal de atendimento de socorro. Sim. E a intenção é justamente essa, né, ou encaminhar numa igreja local, se a pessoa não tem acesso, né, não tem como passar na igreja local, o YouTube, né, a igreja tem cultos diariamente no YouTube que podem suprir e dar continuidade, né, à fé da pessoa, e o 0800 para atender, aconselhar, como tem sido feito. Pastor Luiz Carlos. Nós recebemos um telefonema de uma jovem senhora que estava dizendo que o marido, ela da igreja, o marido da igreja também, estava pensando em se separar. E sumiu uma semana, 10 dias. Na hora da ligação, ela escutou um barulho. Ela falou assim, pastor, espera um pouquinho, que eu acho que é o carro do meu esposo. Eu não sei o que ele veio fazer aqui, se ele veio brigar, se ele veio despedir, ir embora, eu espero. Aí ela veio com ele. E a notícia, a gente já vinha orando com ela. A notícia que ela recebeu, ela falou assim, eu vim para ficar, para voltar, vamos nos reconciliar. Aí ela começou a chorar, né?
falando, pastor, ora pela gente. Aí até eu chorei numa situação Com dessa, certeza, né? né? Foi Uma bênção maravilhosa, né? um encontro, Glória a Deus. assim, marcado Operação por Deus, do Senhor. uma operação do Senhor, entendeu? Que nós viemos orando e aconteceu justamente Na no hora do dia que ela atendimento. estava ligando, Glória a Deus. no atendimento. Não, isso não é coincidência, né? Isso é, Não. é uma operação do Espírito Operação Santo. do Espírito Santo. O Senhor honrando, né, o trabalho do 0800. E ela ligava todo dia, mais ou menos no horário 9 horas, 9h30, ela ligava. Muito maravilhoso isso. Glória a Deus. Pastor Paulo, Paz do Senhor a todos. Então, senhores, o 0800 para nós tem sido uma experiência muito profunda, porque quando as pessoas ligam, muitas vezes eu já atendi e continuo atendendo, as pessoas já ligam chorando. A gente atende, se identifica, a igreja que está... E a pessoa já entra chorando. E é preciso que a gente pede, se acalme, fala o que você está precisando, porque senão não vou entender a sua necessidade. Então a pessoa se acalma e naquela conversa, ou conversando e orando, abrindo a Bíblia para ela, falando. Então, aí nós atendemos em dias passados uma pessoa da área de saúde e essa pessoa expressou, eu já não sei mais o que fazer, eu quero parar, tenho informação, tenho tudo, mas eu não aguento mais, eu estou decepcionado, estou com os problemas muito grandes na minha vida, minha solução está sendo ligar aí para vocês e graças a Deus vocês têm sido muito pacientes para comigo e Deus está falando comigo através desse número e por isso eu quero dizer a vocês que eu estou alcançando um fio de esperança em vocês, que eu vou retomar minha vida, vou retomar meus negócios e eu estou nessa alegria de ter a paciência de vocês. Falou o nome dele, mas essa pessoa estava assim desesperada no ramo de família, de profissão, querendo uma resposta, uma solução. E nós fomos orando ali com ele. Mas foi assim um tempo longo. E no final ele estava liberto, feliz. E ele falou, pastor, eu quero agradecer a paciência, você me ouvir. Eu tenho poucas pessoas que estão querendo me ouvir, e vocês aí têm me ouvido, têm me dado toda a atenção. E eu posso continuar ligando? Falei, pode continuar ligando. Aqui tem muitos pastores. A hora que você ligar, os pastores estão à sua disposição. Seja eu, seja outro pastor, você será muito bem atendido. Pastor Paulo, o senhor permite assim que chama a atenção que as pessoas, apesar de elas terem as suas demandas, elas também são perseverantes, porque elas continuam isso buscando. É muito importante. Né? Elas continuam buscando. Com a fala do pastor, eu lembrei-me de uma ocasião em que uma irmã, ela ligava todas as semanas, né? Eu sempre a atendia, e ela falou assim, olha, eu estou com um problema, já tem mais de 3 anos que eu estou tentando me aposentar, eu faço entrevista, toda vez que eu vou lá, eles não liberam. Eu me recordo que eu orei várias vezes por ela, mas num dado dia, assim, a gente até evita, mas o senhor me revelou que naquela semana o senhor ia dar a vitória a ela. E eu fui até audacioso, né? Eu falei assim, olha, a semana que vem a senhora vai ligar para glorificar a Deus. Amém, pastor, eu creio. Na outra semana ela ligou porque a aposentadoria dela foi liberada. Glória a maravilha, né? Então, Aleluia. ela perseverou. Nós, na nossa condição, nós estávamos sempre ali atendendo, orando, buscando. Aquele que procura, acha, né? Ela procurou, Glória a bateu a Deus. porta e o Senhor abençoou. Então, assim, pastor, como o senhor falou, esse irmão que tem buscado, não temos dúvida de que Deus haverá de dar uma bênção a ele. Glória a Deus. Né? E pastor Alexandro, nós que somos pastores, interessante que às vezes a gente está atendendo uma pessoa e a gente não está com a confiança, né? Espiritualmente, que vamos orar, mas não está com aquela confiança. Mas tem aquele dia que a pessoa está com a confiança, né? Sim.
Sim. o Senhor vai dar a bênção, porque Sim. o Espírito Santo está testificando, o Senhor vai dar a bênção, né? O pastor Alexandre orou pela irmã, O Senhor já operou. o Senhor Deu operou, a bênção. veio a vitória Isso aí. e veio a grande bênção. Amém. Pastor João da Mata. Há uma operação do Senhor em torno do culto. A gente vê isso com clareza, né? Por exemplo, no domingo de manhã, dependendo do assunto que é tratado, vem aquelas sugestões de mensagem, aí o pastor já vai entregar uma mensagem daquela, as senhoras na quarta-feira vai trabalhar dentro daquele assunto, quinta-feira a oração também vai por aí, e assim por diante, né? E uma senhora evangélica de uma denominação foi convidada a assistir um culto, uma das nossas igrejas, e ela foi num domingo à noite. O visitante sempre escolhe esse dia, domingo à noite. E chegou lá, estava a mensagem, ela vigiai, orai sem cessar, e ela ficou impressionada com orai sem cessar, e ela saiu do culto e aquilo não saiu da cabeça dela, e ela ia, e quando ela pensou que não, ela orava por tudo. E o que todos deveriam fazer sempre, né? Como nós fazemos sempre. Ela orava por tudo. Isso não está certo. Eu vou arrumar o menino para ir para a escola, eu oro pelo menino. Eu vou tomar banho, eu oro. Eu vou trocar de roupa, eu oro. Eu vou conversar com meu marido, eu oro. Eu vou para o meu trabalho, eu oro. Eu não estou bem. Resolveu procurar o pastor da igreja dela, onde ela frequentava. Pastor, eu estou assim. Mas por onde você andou? Eu fui fazer uma visita aí numa igreja aí e tal, e escutei a palavra lá. Eu mais ou menos já estou sabendo. Só, não está com problema. Nós vamos arrumar aqui uma consulta com um psicólogo. A igreja deles tem isso, esse trabalho assistencial, né? Nada contra, né? E você vai fazer uma consulta com um psicólogo que vai resolver isso, tirar esse negócio de ser cessado da sua cabeça. Então, quer dizer, é a mentalidade, né? Ela foi, fez, e quando ela saiu daquela consulta, em vez dela melhorar, ela piorou, porque ela começou a ter visão. Ela falou assim, agora, além de orar, ainda começou a ter visão, mas o que é isso? Ela não sabia o que era aquilo, né? E voltou a procurar o pastor falou assim, agora o caso é sério mesmo. Porque aí... Tarja preta agora. Afetou a mente, e nós vamos ter que ver o que faz com você. E ela saiu daquela conversa, o Senhor falou com ela. Eu vou te dar uma visão de alguma coisa da sua vida, para você ver que sou eu que estou falando com você. E cessar essa sua aflição. Porque ela ficou aflita com aquilo tudo que estava acontecendo. Porque é impossível, né, não sentir o chamado do Senhor. A pessoa pode até rejeitar, mas não sentir é impossível, né? E aí ela teve uma visão com o local onde ela trabalhava, só mostrou uma situação dentro do local do trabalho que colocava em alto risco os funcionários. E ele falou, vou te mostrar, você vai chegar lá e você vai encontrar o que pode causar o efeito danoso, e você vai ver que sou eu que estou te mostrando. E ela foi lá e comprovou isso. E ela voltou e chegou na casa dela e falou assim, eu não tenho mais como não ir para essa igreja. E na orientação, a palavra que nós demos para ela na hora, eu falei assim, minha filha, assiste o culto das 10 horas. Todo domingo, às 10 horas da manhã, tem um culto doutrinário que vai te ensinar sobre a palavra. Você vai ver a palavra da forma que você ainda não viu até hoje, né? E essa senhora, ela voltou a ligar mais uma vez, já estava indo para a igreja, né? Uma experiência com o Senhor fabulosa, né? E o 0800 serviu para canalizar, orientar, né? E ajudar a irmã. Exatamente, porque as primeiras experiências com o Espírito Santo para algumas pessoas, e a pessoa, como é uma coisa diferente, às vezes a pessoa não sabe lidar. Não sabe lidar. Ouve orar sem cessar, pensa que é 24 horas está orando e cessando, porque o Espírito Santo está ali operando, e a pessoa está naquela bênção,
mas vai se ajustando, né? Foi o caso de José, lá quando nasceu Jesus na casa dele, né? Isso. Começou a querer sair, começou a incomodar, até que o Senhor deu um sonho para ele. Olha, não temas, José, o que está acontecendo é do Espírito Santo. A experiência de Saulo vai vir aqui, ó, o homem vai orar, né? Vai lá na rua, é meu servo. Exatamente. Primeiro Deus mostrou a ele, deu a visão, revelou e mandou o outro ir lá para dar assistência. Então, aconteceu com a nossa irmã aqui, né? Então o começo, às vezes, é uma coisa, por ser uma coisa diferente, espiritual, a pessoa não está acostumada no seu dia a dia, ela fica um pouco, digamos assim, fora de si, né? Mas à medida que vai tendo uma assistência, e por isso o pastor João da Mata colocou muito bem aqui, o 0800 é justamente para isso. Para acalmar a pessoa, dar um conselho do Senhor, uma orientação do Senhor, seja por uma necessidade de enfermidade, seja de uma necessidade de espiritual, de uma doença psicológica, seja uma pessoa que saiu da igreja e quer voltar. O 0800 é essa porta de entrada, né? Seja para voltar, seja para entrar e saber que vai ser bem atendido. A Igreja Cristã Maranata, ela tem os seus cultos presenciais com os seus pastores, os seus obreiros, diáconos, todo um grupo de assistência para cuidar localmente, e aquele lugar que aquela cidade que hoje é até muito difícil, né? No Brasil é muito difícil. Um lugar que não tem igreja. Estado que não tem igreja não existe. Não existe. Cidade que não tem igreja pode ser uma ou outra, mas na maioria das cidades hoje a igreja já está ali ou está perto. Então, o primeiro propósito é esse, a pessoa ir numa igreja local. Mas aquele que... E nós temos as grandes cidades, e eu estava vendo dos maiores... O nosso maior público tem sido grandes cidades, tipo Rio de Janeiro, capital, São Paulo, capital, algumas cidades que a violência, às vezes, impede as pessoas... E o corre, a agitação do dia a dia. De se deslocar. Isso. Então, nossos cultos e os nossos conteúdos na internet da Igreja Cristã Maranata estão ali disponíveis, e o 0800 para atender as pessoas e dar uma continuidade também. Pastores, alguém ainda queria comentar alguma coisa? Eu estou me lembrando aqui de um detalhe que tem sido bastante relevante. Essas pessoas que não têm muita intimidade com o Evangelho, vamos dizer assim, encontra, como o pastor Alex disse, vai no YouTube, entra na internet, aparece a sugestão. Às vezes as pessoas ligam, que igreja, de onde está falando? De onde que é? Que igreja que é? Eu já atendi várias pessoas assim. E a orientação para o estudo da palavra no culto das 10 horas tem levado pessoas a assistir e retornar para, às vezes, tirar alguma dúvida e até pedir ajuda na resposta, porque às vezes a pessoa não tem aquela intimidade nem com Bíblia e vê de uma forma totalmente leve, diferente, né? Onde o Espírito Santo opera, né? E aí o 0800 complementa, né? Dando ali aquele apoio mesmo. Às vezes nem a pessoa não liga nem para pedir uma oração, liga para pedir uma orientação sobre isso, aquilo. Então, Pastor João, é interessante o senhor dizer isso, que os irmãos que fazem parte da nossa igreja, da Maranata, eles sabem que Deus fala, né? A gente tem a experiência de Deus falar através da palavra. Isso. E irmãos de outras denominações, eles ligam e falam assim, olha, eu preciso que Deus fale comigo. Verdade, muitos ligam. Eu preciso. Aí, um dia desse, uma irmã falou assim, pastor, você não vai abrir a palavra, não?
Eu falei assim, mas por quê? Não, eu liguei que eu quero que Deus fale comigo. Quero ouvir. Eu falei assim, se a senhora crê, não, eu creio. E a gente abre Isso, e Deus ali o fala, senhor dá um texto. Eu falei, é isso que eu precisava ouvir nessa noite. Então, a doutrina, que o senhor falando da EBD, né, do ensino, é a doutrina. Deus está usando para que as pessoas elas conheçam mais o poder da palavra, o poder de Deus. E louvado seja o nome do Senhor, né? Nós temos... Deus tem nos permitido auxiliar aqueles que ainda não conhecem, né, para ter essas experiências maravilhosas. Pastor Alexandro, eu vou encerrar com uma palavra aqui bem rápida. Né? Primeiro, essa questão da consulta à palavra. Tem um programa dos jovens, nosso primeiro programa dos jovens, que o tema foi consulta à palavra. Consulta à palavra. Lembra, o nome do programa dos jovens Nos dias da sua mocidade. Nos dias da minha mocidade. Né? Tá aí na internet, já tem uns 3 episódios que já foram ao ar. O primeiro foi sobre consulta à palavra. Eu me defini ao Senhor em 1984, no 3º culto que eu vim na igreja. E lá o Senhor deu uma palavra no culto presencial, o pastor João da Mata. E eu estava indo lá e uma pessoa tinha dito, tu tá aí nessa igreja aí, mas essa igreja aí não tem poder. E eu estava gostando da igreja, e eu estava dizendo assim, a igreja chora, a igreja grita, a igreja para a língua, todo mundo... Eu disse, olha, eu não vi isso ainda, mas eu gostei da igreja, mas talvez não tem poder. Aí eu fui numa tristeza pro culto. Aí chegou lá, o Senhor falou em palavra profética, e disse assim, tu, meu filho, está em dúvida do meu poder? Ao tu chegares em casa, abrires a palavra, eu te falarei do meu poder. Amém. Eu nunca tinha ouvido consulta à palavra, nem imaginava que existia isso. Aí eu fui em casa, abri a Bíblia no Salmo 62, 11. Só que eu pensei, pastor João da Mata, que ia sair um fogo da Bíblia, um negócio assim, né? De poder, né? Isso. Mas olha o que eu li. Uma coisa disse Deus, 2 vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus. Aleluia. Uma vez na igreja. Glória a Jesus. 2 vezes em casa. Em casa. Que o poder pertence a Deus. Aleluia. Acabou, estou aqui até hoje. Isso foi em 84. Graças a Deus. Amém. Definiu. Então, quando é uma coisa do Senhor, cada um tem a sua experiência. Um é num sonho, um é num culto, num louvor. A minha grande experiência foi na consulta à palavra. Por isso que eu não tenho dúvida nenhuma da consulta à palavra. Glória a Deus. Mas, amém. Pastores, uma honra ter falado com o pastor. Pastor Luiz Carlos, quer falar alguma coisa? Não, já. Tá falei. tudo só falar falado, uma experiênciazinha rápida. Sim. Falei que não, mas eu lembrei aqui. Amém. Outro dia ligou um senhor do Rio de Janeiro, notava que ele era um homem culto, né? Ele falou assim, aí é da igreja Maranata? Eu falei, sim, aqui é o setor de oração. Eu falei assim, por que o senhor pertence a alguma igreja? Não, eu sou ateu. Já me deu uma cortada. Eu falei, tá bom, não tem problema não. Mas por que o senhor ligou e tal? Aí ele falou assim, não, que eu vi um programa de vocês no YouTube e fiquei maravilhado. Mas eu sou ateu. Eu falei, ué, não tem problema. O senhor mora em qual lugar? Tal e tal. Procurei na cidade e falei, em tal e tal endereço tem uma igreja. Mesmo que o senhor seja ateu, vai lá para ver se Deus fala ou não. E ele foi lá e recebeu uma bênção do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Lá do Rio de Janeiro e foi visitado por Deus. E eu acho que ele não é mais ateu, não. Ele nunca bênção. foi. Bom, estamos encerrando Amém. aqui mais um programa. Eu quero dizer que 2 experiências que foram contadas aqui, os pastores já trouxeram as fotos, nós não vamos apresentar as fotos, mas para dizer que as pessoas já estão indo na igreja. Aleluia. Com as suas famílias, levando visitantes, né, e participando já do culto, já tendo... Começou no 0800, o primeiro contato, e agora já estão no corpo, já estão na comunhão da igreja. E esse já não é mais ateu, né? Realmente já está ali na comunhão. Pai, Senhor a todos, Senhor abençoe. Amém. Amém.